Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão de Meio Ambiente aprova a medida que autoriza a entrada de animais em parques públicos. Projeto que propõe indenização a vítimas de acidentes causados pela má conservação das vias públicas é avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Procuradoria da Mulher organiza audiência pública para debater o serviço funerário municipal. Veja ainda o que foi discutido durante a 27ª sessão ordinária, realizada no dia 19 de maio, agora no Jornal da Câmara. Com 20 projetos em pauta, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na última terça-feira. A medida do vereador Edmilson Americano do PHS recebeu parecer contrário. O parlamentar explica o objetivo do projeto. Ele cria e dá transparência e dá uma regulamentação toda vez que criar novas outorgas para o serviço de transporte individual de passageiros, que é táxi. O entendimento nosso, e já pacificado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e aí até estranho o posicionamento dos colegas respeitando, mas o parecer do Supremo Tribunal e recentemente um TAC assinado dentro do Ministério Público, com a Prefeitura e o Ministério Público e com a nossa participação, deixando muito claro que não é uma permissão pública, e sim, como diz a Lei 12.865, a lei federal, trata na realidade de um serviço de utilidade pública. Então pode sim ser feito através da escolha dentre os melhores motoristas prepostos que não têm a titularidade do alvará de táxi. Então, na realidade, você está premiando aquela pessoa que já está no serviço de táxi há algum tempo, mas não tem a sua titularidade, trabalha em parceria com alguém que é titular do alvará. É deixando regras claras para que toda vez que estabelecer isso, qualquer criação de novas vagas, já tenha um critério determinado. Isso é importante dizer, que já tem entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 444, e também através da Lei 12.865, que modificou a Lei da Mobilidade Urbana, dando essa possibilidade para que os municípios assim pudessem determinar e regulamentar o critério de escolha dos novos alvarás. O secretário da comissão, o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, explica por que votou contra o projeto. Por entender que a regulação do trânsito, especificamente neste caso o serviço de táxi, tem que ser projeto de iniciativa do chefe do executivo, do nosso prefeito. Também não teríamos legitimidade para apresentar projeto dessa natureza. Então, como o projeto não foi encaminhado ou assinado pelo nosso prefeito, eu em particular já tinha defendido em uma reunião anterior e hoje o nosso presidente, Eduardo Barreto, também compartilhou da minha ideia. Ficou 2 votos contrários com o voto favorável do autor do projeto, que é o Americano. Então, lamentavelmente, nós tivemos que seguir contrário. Se o prefeito desejar, ele pode encaminhar projeto similar, mas eu entendo que nós não teríamos legitimidade para apresentar e, assim sendo, foi contrário. Mesmo com parecer contrário dos outros 2 membros da comissão, a proposta do vereador Americano será discutida no plenário. O parlamentar disse estar confiante e espera que o projeto seja aprovado. Não tenho dúvida disso, conversando com os colegas, não tenho dúvida que deve ter o voto favorável, acredito que até unânime. Outra medida também analisada é de autoria do vereador Guti, do PV. O projeto propõe indenização a vítimas de acidentes causados pela má conservação das vias públicas. O vereador Dr. Laércio Sandes explicou o parecer contrário dado pela comissão. O parecer é contrário, especificamente porque tem legislação federal, especialmente o Código Civil, que já disciplina a questão. Então, se o munícipe ou o interessado se sentir prejudicado, ele pode se valer do pedido administrativo pedindo eventual reparação.
E não só isso, ele pode se valer inclusive do judiciário, se assim desejar, para buscar reparação do dano que em tese ele acha que exista. Não há necessidade de legislação a respeito, até porque se nós viéssemos disciplinar essa matéria em uma lei municipal, não caberia à Câmara ter a iniciativa, cabe ao prefeito encaminhar o projeto de lei, porque seria uma interveniência dos vereadores em ato da administração, o que é proibido por lei. Um projeto de autoria do vereador Toninho da Farmácia, do PRP, também recebeu parecer contrário. A medida obriga a regulamentação da cobrança de serviços extras nas contas de energia. Porque nós entendemos que a matéria não afeta ao interesse local, por mais que seja de interesse dos munícipes, o assunto tem que ser regulamentado no âmbito federal. E como já existe uma resolução da ANEEL disciplinando sobre a questão, então não teria por que a Câmara Municipal interferir sobre matéria no âmbito federal para dizer sobre algo que já existe. Então, por essa razão, o parecer foi contrário. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu na última terça-feira. Um projeto de autoria da Prefeitura dispõe sobre a desafetação de parte de uma praça para a construção de um poço no Jardim Presidente Dutra. O presidente da comissão, Guti, do PV, falou sobre o parecer favorável. Nós encaminhamos para a Prefeitura alguns questionamentos, porque eles querem construir um poço e que sirva de abastecimento de água para o entorno dessa região. E nossos questionamentos seriam de quantas pessoas iriam ser beneficiadas com a construção desse poço, porque uma vez que a praça não será mais utilizada como praça, ela vai ser utilizada na construção de um poço. E o que traria de benefício para a população perder uma praça e fazer um poço. Então o poço, na verdade, vai garantir o abastecimento para 400 a 500 famílias. E isso, numa crise hídrica atual, é um projeto realmente interessante. Eles apontam algumas alíneas ali falando sobre 5 anos para a construção, e a gente vai fazer uma emenda para que seja em 3 anos, que não seja 5. 5 é muito tempo. Então, para que eles construam, um poço pequeno, não é nada volumoso, que ele construa, que garanta a construção em 3 anos. E caso não aconteça isso, que a Prefeitura perca o direito de construir esse poço, uma vez que não atingiu o objetivo social. Outro projeto de autoria do presidente da comissão, o vereador Guti, foi analisado e recebeu parecer favorável. A medida autoriza a entrada de animais em parques públicos. O parlamentar explicou o objetivo do projeto. Bom, na verdade, muitos moradores da cidade que são apaixonados por animais, eles pedem isso, e não existe na cidade parques públicos que permitam o ingresso dos animais. E, na verdade, foi um grande debate, porque o projeto original, que é da minha autoria, ele permite a entrada de cães e gatos. Mas aí houve um debate falando que, se misturar as espécies, provavelmente pode dar problema para alguma delas, e, no caso, o gato é muito mais frágil. Então, nós estamos reavaliando para retirar a questão do gato e só permitir o ingresso de cães. Na reunião da última terça-feira, a Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer favorável aos 2 projetos da pauta. Um deles de autoria do vereador Guti, do PV, regulamenta o comércio de refeições de rua, conhecido como food trucks. Entendo que é uma iniciativa louvável, é uma tendência nas regiões, nas grandes capitais. São Paulo já regulamentou e é uma inovação. Eu acho que Guarulhos, o vereador foi feliz em propor essa iniciativa, então acho que a população ganha. Que na realidade, trata-se do seguinte: a pessoa vai poder fazer o que está se colocando hoje em vias públicas, logicamente com as secretarias de desenvolvimento urbano, secretaria de trânsito e transportes, dando parecer favorável, que possa colocar aquele serviço de alimentação para a população. Tudo isso dentro do regulamento próprio da Prefeitura. Então você legaliza uma situação que é uma tendência aqui no Brasil, que na realidade que já existe em Nova York e já existe em outros lugares. Sempre ressalvando que são com as pessoas habilitadas para prestar esse serviço. Não pode vir qualquer pessoa sem habilitação para prestar esse tipo de serviço. O outro projeto modifica a lei que cria o bilhete único. O autor da proposta, vereador Romildo Santos, do PSDB, incluiu os locais de instalação dos equipamentos de controle de arrecadação de micro-ônibus. Segundo o projeto, os micreiros poderão registrar o controle na Secretaria de Transportes e Trânsito, na Guarupás e em terminais urbanos.
Agiliza, né? Pro operador ele é muito bom, porque ele pode encerrar o trabalho dele dentro do terminal mesmo e já ir embora para poder descansar, para poder chegar mais cedo em casa, né? Ao invés de ele ter que ir até uma entidade, na questão Guarupaz, ou até a secretaria, ou até mesmo a sua garagem, né? da cooperativa. Então, acho que agiliza para ele é muito melhor. O trabalhador terminou o serviço, o trabalhador tem que ter maior tempo em casa para poder descansar, para poder ter seu lazer. Então, eu acho favorável. Mas a comissão também propôs algumas emendas. Quais foram elas? A emenda que a gente está tentando propor, que a gente ainda está analisando, é a questão da demora, ou como será feita essa leitura dentro do terminal. Porque a preocupação é a seguinte: se é uma leitura automática, que só do ônibus, do micro-ônibus passar já faz a leitura, é uma coisa. Agora, se tiver que passar pelo leitor, fazer alguma análise diferente, vai ter fila. Isso pode atrapalhar o embarque e desembarque dos passageiros nos outros ônibus ou micro-ônibus que ainda vão continuar suas viagens. Então, a gente quer garantir que essa leitura, a gente quer ajudar os trabalhadores, mas a gente também não quer atrapalhar os passageiros do terminal, né? Para eles continuarem embarcando e desembarcando normalmente para os ônibus que ainda vão continuar o serviço. É só uma garantia para que o serviço continue fluindo, independente dos ônibus ou dos micro-ônibus que estiverem parando, que o andar do terminal continue normal, para que os passageiros também não paguem, né? Porque se a gente quer ganhar tempo para o motorista, o cobrador, enfim, a gente quer ganhar tempo para que eles possam ir para casa, a gente também precisa pensar em ganhar tempo para o passageiro também ir para casa mais cedo. Então, tem algumas questões estruturais aí de redação do projeto. Vocês também vão propor algumas alterações. Quais são elas? A questão mais foram alguns erros de digitação. Então, transporte e trânsito, a secretaria não é de trânsito e transporte, é de transporte e trânsito. E na questão das entidades que podem ter esse validador, né, que hoje é a Guarupaz, é a Secretaria de Transporte e são as cooperativas. Mas amanhã podem se mudar o nome, né? E a gente deixou aberto para todas as entidades representativas desses trabalhadores. Porque quanto mais entidade tiver e a gente conseguir colocar mais validadores, será mais rápido os trabalhadores. Na próxima quarta-feira, dia 27, às 6 da tarde, a Procuradoria da Mulher vai realizar audiência pública sobre o serviço funerário municipal. Moradoras do Bom Sucesso, preocupadas com as condições do cemitério da região, entraram em contato com as vereadoras. A gente recebeu uma denúncia, né, de 2 munícipes do Bom Sucesso para reclamar da questão do cemitério do Bom Sucesso, segundo elas, do mau cheiro que tem as gavetas e também dos valores, né? Além de o cemitério, segundo a prefeitura, estar superlotado, não comportando novos sepultamentos na terra. Então, tem questões religiosas, muitas pessoas acham que deve ser sepultado na terra, mas os valores exorbitantes das gavetas, né, ditas gavetas. Então, o enterro custa de R$ 2.400 a R$ 2.800, com tudo, né? Então, a gente entendeu que é um serviço que precisa ser esclarecido, esse projeto, que é um decreto da prefeitura, e a gente entende também que precisa ser rediscutido, que isso não foi discutido com a população. Como veio em forma de decreto, eu acho que a gente tem que discutir esses serviços na cidade, além de discutir uma proposta melhor, né? Porque parece que não, mas os cemitérios são importantes, né? Não tem quem não precise. Algum dia, infelizmente, a gente vai, né, precisar. E a população precisa estar mais claro quais são os direitos, uma renda per capita de meio salário mínimo apenas, para quem não pode pagar, e esses valores tão caros, fora que a população do Bom Sucesso, do Pimentas, historicamente, sempre foi sepultada no Bom Sucesso, no cemitério do Bom Sucesso. Então, você é morador do Bom Sucesso, como a senhora me falou, eu moro há 38 anos no Bom Sucesso. E aí eu tenho que ser sepultada na Vila Rio, né? Então, a população ela quer uma resposta. Ela quer que esse serviço seja esclarecido, que os valores não sejam tão altos, que está muito caro, que quem não pode pagar tenha garantido a gratuidade, né? E que tenha realmente uma estrutura melhor. Porque a gente está vendo que esse serviço é a história do planejamento, né? Então, se não planejaram a água, olha a situação que a gente está aí. Então, os responsáveis pela água, o governo do estado não planejou. Agora a gente vive essa situação com o problema da água. E aí, os cemitérios? A gente também não vai planejar? Daqui a pouco as pessoas morrem e não tem onde enterrar?
né? Então, a gente precisa planejar, então a gente precisa rever. Eu acho que a prefeitura tem que rever o seu decreto e tem que esclarecer a população, assim como montar um projeto para que dê conta, né, de atender a demanda da cidade. A gente fez um levantamento, são por volta de 450 pessoas que morrem por mês em Guarulhos, né? Então, é um número grande. Então, a gente precisa ter um projeto que dê conta disso, até pensar novas formas. Eu não acho que verticalizar é ruim. O que é ruim é você pagar tão caro. Não é o fato de ser verticalizado. Ou um crematório público, né? Então, acho que tem que ter outras alternativas. Então, por isso que a gente quer fazer uma audiência para discutir. E como o tema mulher, ele abrange muitas coisas, né? Isso não em defesa das mulheres, mas em defesa de todos, das mulheres, dos homens, das famílias. Imagine que se você tiver que pagar 2.400 e você dividir isso em 10 vezes, dá 240 por mês. Né? Então, acho que tem vários salários na nossa cidade, de várias categorias, que para pagar isso ficaria difícil. Né? Então, acho que a gente tem que discutir melhor que a renda per capita de meio salário mínimo é muito baixa, né? E que esse valor está muito alto e a gente também precisa ter um projeto melhor, um planejamento melhor, precisa regulamentar melhor, né? Porque tem algumas questões a serem regulamentadas, então acho que a prefeitura tem que rever, tem que fazer um debate, tem que fazer um estudo, ter uma proposta melhor para a população. E o povo de Bom Sucesso quer ter a oportunidade de ficar em Bom Sucesso, né? Eu vi que essa é a maior reivindicação daquela população. Então, que a prefeitura veja isso também, pela população que está ali pertinho, ter a prioridade, tanto Pimentas quanto Bom Sucesso. Agora, no caso, vocês convocaram a Secretaria de Serviços Públicos. Quais os representantes da prefeitura que foram convocados para esse debate, para essa audiência pública? Então, a gente está chamando o secretário, que é o Eduardo Soutur, e a Rose, que é a diretora da funerária, que eu acho que são duas figuras assim, muito importantes, né, duas pessoas importantes para participar dessa audiência, até porque são eles que estão no comando desses serviços na cidade. Né? E, assim, o que eu fico feliz é que a Procuradoria está virando referência na cidade. Sempre que tem algum problema, o povo está recorrendo à Procuradoria. Então, a gente, de certa forma, está fazendo defesa, né, das mulheres e do coletivo, não só das mulheres, né, de tudo. A gente já falou de educação esse ano, já tem um pedido para fazer uma audiência pública sobre a questão da maioridade penal na cidade, tem essa questão da funerária, tem a questão da violência contra a mulher. Então, não está se restringindo a um assunto, não é só a questão da violência. A gente quer discutir a educação, a gente quer discutir a saúde, a gente quer discutir todos os direitos das mulheres, né? Então, eu acho que isso é positivo, que está virando um setor, um órgão que as pessoas estão se sentindo ouvidas e que tem algum movimento para buscar, pelo menos, resolver a questão. Então, acho que essa é a importância da nossa Procuradoria da Mulher nessa casa. No próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão ordinária do dia 19 de maio. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão,
A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O reajuste salarial dos servidores públicos do município dominou as discussões durante a sessão do dia 19. A Prefeitura propôs 6% de reajuste, enquanto a inflação calculada no período é de aproximadamente 8,3%. Alguns vereadores da oposição criticaram o índice. Foi-se criado todo um balão de ensaio, foi-se criado toda uma fumaça, dizendo que o servidor não ia ter aumento, que o servidor ia ter 0,1, 0,5, para que no frigir dos ovos vinha um salvador da pátria e desse um aumento menor que a inflação e fosse aclamado pela população, pelos servidores. E não precisa ser gênio para saber que isso aconteceu. Então, foi feito todo um terrorismo e foi dado 6% de aumento para o servidor público. Sendo que, pelos índices econômicos, a inflação foi de 8,14, 8,3, 8,7. Ou seja, senhores, no mínimo, o servidor público municipal está perdendo aí 2% do seu poder de compra, do seu poder de subsistência. Por que eu digo isso? Porque se a inflação foi mais de 8% e o aumento foi de 6 real, ou seja, o poder de compra de qualquer ser humano que é funcionário público municipal vai cair. E é assim que a administração pública municipal, é assim que o prefeito do PT quer tratar o servidor. Ou seja, não dá nem a reposição salarial, não estamos falando de aumento real, estamos falando de reposição. Nem a reposição ele está dando, que teria que ser do mínimo de 8,3 pelo DIEESE, enfim, de inflação. Heleno Metalúrgico do PDT afirmou que vai apresentar uma emenda a fim de conceder um reajuste contemplando o índice da inflação. É gritante quando o movimento sindical vai buscar um aumento para a sua categoria, seja A ou B, e não consegue o mínimo, a inflação. E essa proposta que foi conduzida, muitos falaram que já está aprovada, mas essa é uma assembleia que vai falar. Este vereador aqui vai entrar com uma emenda propondo o mínimo a inflação para os servidores. Porque não dá para aceitar, é inaceitável um aumento abaixo do INPC, abaixo da inflação. E quem acompanha outras cidades viram que os servidores pegaram um aumento que foi ao encontro da sua categoria. Talvez não foi 100%, mas que foi a inflação um pouco superior à inflação. Então, já deixando aqui, independentemente, companheiro Brinquinho, que sindicalista sabe muito bem das nossas brigas, né? Com os condutores também? Não, Brinquinho, é como sindicalista você. Então eu deixo aqui a indignação deste vereador como sindicalista e também que vai ao encontro também, esse vereador estará a favor daquilo que os servidores precisam. Obrigado. Geraldo Celestino do PSDB também anunciou que a oposição vai apresentar uma emenda em conjunto, aumentando o reajuste, mas que pode apoiar outro vereador que propuser reajuste maior ou igual. Eu ouvi atentamente as palavras do Heleno Metalúrgicos e conversando com alguns vereadores da base, juntamente com nós da oposição, e ouvi as palavras do Heleno, que também é sindicalista metalúrgico. Nós temos a emenda da oposição, que nós 4 vereadores iremos apresentar, com índice de inflação, a reposição das perdas do último ano. Tá? E o Heleno Metalúrgico falou da questão que não vai pegar carona. Dentro do legislativo, Heleno, não existe pegar carona.
aquela emenda que for melhor para o funcionalismo público, tenho certeza que será consenso. E se a sua emenda for melhor que a nossa, ou igual à nossa, nós vamos assinar a emenda de Vossa Excelência. Tenha certeza, porque nós queremos fortalecer. Quantos mais vereadores nós tivermos assinando a emenda, melhor é para o funcionalismo e para o legislativo, vereador Paulo Sérgio. Então, fica aqui o compromisso da oposição. Qualquer emenda que for melhor que a nossa ou igual, nós abrimos mão de nossa emenda e assinaremos a emenda do sindicalista. É um sindicalista que está em exercício, conhece melhor que nós a situação dos trabalhadores e nós não poderíamos deixar de participar e assinar essa emenda. E eu fico feliz, porque nos outros anos a oposição vinha praticamente sozinha e hoje esse grupo está aumentando. Nós sabemos, quem construiu a crise do município não foi o servidor municipal, foi essa administração, um descontrole financeiro do município, e agora vem com reajuste abaixo da inflação, e temos municípios com potencial financeiro bem menor que Guarulhos, que deram um reajuste acima da inflação ou igual à inflação do último ano. Então, vereador Heleno, fica aqui o compromisso da oposição, nós retiraremos a nossa emenda, se for melhor que a nossa, e assinaremos a emenda de Vossa Excelência. Maurício Brinquinho, do PT, ressaltou que é preciso respeitar o posicionamento da categoria. Eu, como sindicalista, vou me colocar realmente em relação à questão dos trabalhadores. Já tinha conversado bastante com o vereador Heleno e nós chegamos a um consenso em apresentar essa emenda que realmente ficará abaixo independente da situação hoje do município. A crise que vem é no país inteiro, é no mundo inteiro, todo mundo está sofrendo com crise, mas eu, como sindicalista, não posso concordar que nenhum aumento seja abaixo da inflação, né? Com todos os cuidados que a gente deve tomar. Porém, gostaria de deixar claro que essa categoria também, vereador Heleno, meu companheiro aqui da nossa base sindical, nós temos um presidente, essa categoria tem um presidente, que provavelmente vai fazer uma assembleia, não é isso? Acho que daqui a pouco, 5 horas, Pedro Zanotti vai fazer uma assembleia. E aí, também numa conversa com o vereador Heleno, nós tiramos que nós vamos respeitar também a posição dos trabalhadores. Se os trabalhadores chegarem na assembleia também e aceitarem isso, nós também não temos muito o que fazer, que é uma discussão de categoria. Da mesma forma que nós, sinto muito, vereador Geraldo, o senhor também já foi sindicalista, não é isso? E na minha categoria, eu acabei de rejeitar ontem um aumento na mesa de negociação de 8% para a minha categoria. E vou instituir já greve se não for rediscutido. Porém, se eu levar para uma assembleia e minha categoria falar que aceita, eu vou respeitar a minha categoria. Que os trabalhadores também têm que se movimentar, os trabalhadores também têm que se mobilizar, têm que participar do sindicato para deixar o sindicato forte. Líder do governo, o professor Samuel Vasconcelos, do PT, justificou o índice proposto pelo Executivo. Na verdade, existe uma comissão permanente de negociações. O prefeito apresentou a proposta, uma proposta razoável, considerando que nós vivemos uma crise não só no município, mas uma crise em todo o país. A prova dessa crise é que o governador do estado, o governador Alckmin, se nega a dar aumento aos professores do estado. Os professores estão em greve, passando privações, porque o governo do estado não concede nenhum aumento aos professores da rede estadual de ensino. Ao contrário, o prefeito Sebastião Almeida, em reunião com o sindicato, fez a proposta, ainda é uma proposta, o projeto está na casa, vai depender da nossa aprovação, para que os servidores tenham um aumento de 6%, que é um aumento pela crise que nós vivemos considerável. É óbvio que os servidores querem mais, mas a prefeitura tem que ter responsabilidade e dar um aumento dentro das condições que a prefeitura possa assumir, a prefeitura possa pagar, para que nós não venhamos a viver um passado que houve aqui, um passado triste, onde os servidores, antes da gestão do ex-prefeito Eloy Pietá, ficavam meses sem receber. A prefeitura não quer que isso aconteça, por isso a propositura dos 6%.
A oposição fez algumas críticas a esse 6%, que ele é abaixo da inflação, que ficou no índice mais ou menos de 8,38%, segundo o Diese. Mas especulava-se até no início que não seria dado nenhum tipo de reajuste. O senhor acredita, então, que 6% diante dessa situação é um bom valor e deve ser aceitado pela categoria? Hoje também temos alguns servidores aqui presentes no plenário. É um aumento considerável. Agora, a oposição está de brincadeira, né? A oposição que pertence ao PSDB, principalmente, que governa o Estado de São Paulo, nós temos agora os professores do Estado em greve, nós temos o pessoal das penitenciárias, nós temos os agentes da Fundação Casa, tudo em greve. Por quê? Porque o governo do Estado não tem dado o aumento. Eu respondi dizendo que nós temos que ter responsabilidade. O nosso discurso não pode estar divorciado da prática. E, infelizmente, a oposição faz um discurso, mas na prática do governo do Estado tem sido outra forma de atuar. O aumento eu considero que é razoável e os servidores devem aceitar. Agora, alguns vereadores da oposição falaram, inclusive, que devem apresentar emendas a esse projeto, aumentando o valor. O senhor acredita que, caso essas emendas sejam apresentadas e até aprovadas aqui em plenário, o prefeito vai vetar? Primeiro que, assim, quando eu falei que o discurso ele não pode estar divorciado da prática, falei justamente disso. O vereador ele não pode, constitucionalmente, apresentar emendas, apresentar projetos que crie despesas para o Executivo. Então, esse discurso é mais para agradar a quem está ouvindo do que um discurso de verdade. Nós continuamos insistindo que isso é uma responsabilidade do Poder Executivo e ele tem conversado com o sindicato para que tudo saia devidamente de acordo com o que for tratado. O projeto do Executivo foi deliberado às comissões permanentes e votado na sessão do dia 21. Ficou definido em 6% o valor do dissídio dos servidores municipais. 3 emendas foram apresentadas e rejeitadas pelos vereadores em plenário. Veja a repercussão no Jornal da Câmara de segunda-feira. Depois do intervalo, você confere mais destaques da sessão da última terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na sessão do dia 19, durante o pequeno expediente, parlamentares subiram à tribuna para discutir vários assuntos. Entre eles, Marcelo Seminaldo, do PT, comentou a falta de ação policial na Feira do Rolo que acontece na Vila Galvão. Gostaria de usar o pouco tempo que me resta para chamar a atenção mais uma vez daquela Feira do Rolo que acontece na região de Vila Galvão, né? É impressionante como aquilo acontece todos os domingos, acontece sempre no mesmo lugar, acontece à luz do dia, todo mundo sabe que os produtos que estão ali são oriundos de furto e roubo e ninguém faz nada. Então, eu já falei aqui uma vez, o vereador Dr. Laércio Santos, eu sei que ele já denunciou situação semelhante de Feira do Rolo aqui no Tabuão. Eu queria entender o porquê que não se faz nada, né? Por que não se faz nada? Você tem a Guarda Municipal que poderia atuar, você tem a Polícia Militar que poderia atuar, você tem a Polícia Civil que poderia atuar e ninguém faz nada. Eu estou pensando, né, de repente, vereador Dr. Laércio Santos, ir na Feira do
do rolo agora no domingo, porque ela vai funcionar, né? E ver lá os produtos, filmar um pouquinho o que tem lá, porque chegou informação para mim que até arma estão vendendo lá na Feira do Rolo. Então, se a polícia não sabe, eu estou aqui denunciando. Comparece lá, Vila Galvão, finalzinho da feira ali. Domingo vai ter a Feira do Rolo, doutor Laércio. Vai ter lá a feira e tenho certeza que no Tabuão vai acontecer a mesma feira também. Então, a gente tem que chamar atenção para isso, porque as pessoas normalmente pedem policiamento para garantir a segurança das suas casas, para garantir que você tenha um pouco de tranquilidade no seu lar, mas se a polícia não fizer o mínimo, que é coibir a venda de produtos roubados ou furtados, você está incentivando a prática de furto e a prática de roubo. Então, já disse que tem bandido lá na região de Vila Galvão que virou sócio de comerciante, virou sócio de morador, porque não se faz nada para coibir, em especial, a prática da venda de produtos ilícitos. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, domingo, lá na Feira do Rolo, acontecerão muitos ilícitos e eu gostaria que vocês comparecessem lá para coibir. Muito obrigado. Já Gilvan Passos, do PSDB, falou sobre as dificuldades do Corpo de Bombeiros na cidade. Recentemente foi fechada a unidade do Tabuão. Nós tivemos uma reunião a qual vários vereadores participaram, inclusive Vossa Excelência, que está presidindo os trabalhos nesta tarde, com o Coronel Pires, comandante do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Guarulhos, o qual nos relatou que, desde agosto do ano passado, ele tem feito várias reuniões com o chefe de gabinete, com o secretário de governo, conversou com o próprio prefeito, relatando a dificuldade a qual a corporação do Corpo de Bombeiros passa na nossa cidade, a qual existe um convênio entre governo do estado e prefeitura. Com isso, o que cabe ao governo do estado é manter a tropa, os homens que trabalham, as viaturas, salário, armamento, enfim, o que é necessário. E para a prefeitura, que esse convênio são com 145 prefeituras, vereador Paulo Sérgio, a qual participou na reunião e também com conhecimento de Vossa Excelência, foi muito útil até para o conhecimento de toda esta casa, e que a parte da prefeitura, infelizmente, não estava sendo cumprida, que inclusive em fevereiro deste ano, também no dia 22 de fevereiro, venceu este convênio, não foi renovado. Ele nos relatou que, se continuasse desse jeito, teria que fechar a unidade do Tabuão, ali na Otávio Braga de Mesquita, próximo ali ao cemitério do Primavera, e que já tinha outros que também correm o risco de serem fechados. E aconteceu, vereador Laércio Pereira, a unidade ali do Tabuão foi fechada. O que nos causa estranheza é a nota que tem hoje na Folha Metropolitana, dizendo que dá-se a entender que se tem o dinheiro, mas que, infelizmente, por faltar uma certidão, que é o débito que tem entre SAI e Sabesp, não tendo essa certidão, que não pode ter o dinheiro, que não pode renovar o convênio. Quer dizer, uma coisa, vereador Paulo Sérgio, pelo meu entendimento, e Vossa Excelência com muito mais experiência em relação a isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ao todo, 41 requerimentos foram aprovados durante a sessão, enquanto um projeto de emenda à lei orgânica e 9 projetos de lei foram deliberados às comissões permanentes. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima semana com mais uma edição inédita. Tchau!